desde 16 anos, escrevo mais de 30 anos. Oswaldo, você que escreve há mais de 30 anos, para você, o que você acha que falta para que a poesia negra, para que o escritor negro ocupe um lugar no universo literário brasileiro? Isso depende de fatores tão complexos. Por exemplo, depende que haja um fermento em maior número de autores. Que os nossos autores são capilares, são poucos autores. Então a possibilidade de surgir os autores bons e até geniais torna-se menor. Toda literatura que cresce e dá autores de envergadura, subtende-se que antes houve, de fato, os ingredientes básicos para que uma literatura surja. Nós estamos talvez atravessando ainda isso com a poesia. Primeiramente, o escritor é geralmente poeta mesmo. E depois da poesia vem o conto, vem a novela. E reparamos que de fato estão surgindo agora os contistas. Tem o Kuti, tem o Eustáquio, pessoal do Quilombocho. E outra coisa, é necessário também que a atitude do país perante a produção negra mude. Mas eu creio muito mais o seguinte, que quem vai ter a força para mudar isto é a força do próprio texto negro. Este texto negro, ele está pagando até agora ainda um alto preço pela falta de educação universitária, pela falta de oportunidades, pela falta de abertura. São textos ainda que estão na base do protesto apenas. Eu não acredito que uma literatura grande vai ser feita apenas na base do protesto. É necessário a interiorização, a descida em si mesmo, uma abertura universal, ampla, onde todo o humano subentenda-se, sem perder os traços negros. Olha, uma literatura negra, escritor negro, poesia negra, esse termo, toda essa denominação não cria um segregacionismo literário? De jeito nenhum. Foi um termo que não foram negros que escolheram. Usaram a palavra literatura negra, um Sérgio Millier, Luiz Santa Cruz, tem um monte de gente. E eu, uma coisa que não abro mão, tem que ser, de fato, na minha opinião, literatura negra, porque é uma pura estratégia. É necessário que, por enquanto, o negro demarque os seus limites, os seus territórios e diga, esse terreno sou eu que comando. Porque eu falo das minhas vivências e as minhas vivências são únicas. Somente eu vivo a minha vida e somente eu morro a minha morte como negro. É por isso que eu acho que esse nome, essa designação de literatura negra, como já houve também a afro-brasileira, alguns estão propondo que não se fale de literatura negra, mas que se fale de literatura de negros. Eu acho que nós devemos achar um termo e trabalharmos profundamente para fazer uma obra dentro dessa designação. E quem está abençoando esse termo, quem está sancionando esse termo, é o próprio escritor negro com a qualidade dos seus textos, como Oliveira Silveira, um Adão Ventura, um Abelardo Rodrigues, um Kuti, um Paulo Colina, um monte de gente. Literatura negra, sem dúvida. Obrigada. Eu sei, 25 anos de casamento. Você coloca atrás outras coisas. Obrigado, viu? Quantas vezes já não se conta essa cidade, hein? Lembra-se? Global. Tá. Senhor Henrique L. Alves, o porquê da organização da Noite da Poesia Negra dentro da União Brasileira de Escritores? Bom, você sabe que eu faço movimento em torno do afro desde 1956, quando participei da primeira Convenção Paulista do Negro, promovida pela Associação Cultural do Negro, onde que me engajei encantado pela magia do meu mestre, que ontem visitei, chamado José Correia Leite. Ele que foi fundador de uma série de jornais e ao mesmo tempo participou também da Frente Negra Brasileira, e é uma figura que me transmitiu a preocupação pelo assunto. Isso voltando 30 e poucos anos atrás. Nós estamos em 88. Eu organizei uma semana em Nina Rodrigues e a partir daquele instante eu fiz uma série de movimentos em branco e preto, denominação dada pelo Correia Leite, de resgate ou de valorização daquelas figuras negras que construíram a sua importância dentro da cultura brasileira. O senhor também está na organização da homenagem à Cruz de Souza. Eu queria saber como é que isso vai acontecer. O Cruz de Souza, em 1961,
por ocasião do seu centenário, e já militava na Associação Cultural do Negro. É o poeta que marcou a minha juventude. Eu fiquei empolgado com a obra do Cruz de Souza. Acabamos fazendo a edição de um livro de minha autoria, Cruz de Souza, o Dante Negro, cuja renda propiciou a colocação de um mausoléu, de um medalhão de bronze, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Isso foi feito em 1961, no centenário do Cruz de Souza. Passaram-se alguns anos, a depredação de monumentos, o medalhão foi arrancado. E muita gente não se apercebeu, porque o bronze foi retirado, ficou apenas a crosta de cimento. E é uma crosta que dava uma imagem precisa do poeta. Eu participei de várias tentativas de recolocação do medalhão, até que este ano, por ocasião do 90º aniversário da morte do Cruz de Souza, eu tive o prazer de estar com os descendentes, inclusive netos e bisnetos do poeta, numa evocação no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, no dia 19 de março, onde prestamos homenagem ao Cruz de Souza. E aí surgiu a oportunidade, através do Centro Catarinense, da União Brasileira de Escritores, em sua nova gestão, e do governo de Santa Catarina, que se sensibilizou com a ideia de recolocar o medalhão Cruz de Souza. E daí a razão que nós programamos a vinda do governador no próximo dia 25, Pedro Ivo, o governador Dr. Pedro Ivo, que estará em São Paulo, às 18 horas, para a recolocação do medalhão do Cruz de Souza, numa justa homenagem aos 90 anos da morte do poeta. Ok, muito obrigada. Eu só vou falar dentro. Muito obrigado.